Gente, boa noite. Que nós tenhamos mais uma vez uma noite abençoada, uma noite tranquila. E vamos aproveitar esses primeiros instantes da nossa reunião, fazer uma vibração por todos os nossos irmãos que não puderam comparecer nessa noite, que onde estiverem possam receber essa vibração de paz, de harmonia, de saúde, e que breve possam estar novamente aqui conosco. E a todos os irmãos que nos acompanham também através da internet, que possam sentir a paz presente aqui nesse instante, que possa chegar até estes, inundando o coração de serenidade, de mansuetude, inspirando para que continuem galgando a sua existência com êxito, com boas escolhas, com bons fins. Que Deus nos ilumine, que nossos mentores espirituais possam também nos acompanhar nessa noite, intuindo-nos, fortalecendo-nos e principalmente nos protegendo. Que Deus nos ilumine, fortaleça, nos inspire hoje e sempre. Que assim seja. Gente, por um probleminha técnico, nós vamos ter que voltar à época das cavernas e usar o nosso livrinho, né? 2-0 para o notebook nosso. Tudo bem, faz parte. Nós estamos então no item 92 do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. E o tema que nós vamos ler hoje é Madalena. Um nome bem conhecido do Evangelho, né? Acho que uma das figuras mais controversas, mas que nos traz uma inspiração assim fora do comum. Madalena, eu acho que de todas as mulheres retratadas, com exceção de Maria, lógico, todas as mulheres retratadas ali na época do Cristo, foi a que teve maior ênfase, porque ela se assemelha demais a nós. Muito, muito mesmo. E quanto que a gente pode traçar esse paralelo? Vejam só. Antes de conhecer Jesus, o que ela fazia? Tinha uma vida mais desregrada, né? Segundo os Escritos. Pois é, imagine como que nós fomos e somos, às vezes até, antes de conhecer o Espiritismo, antes de estar naquela doutrina que nos coloca no caminho certo, que nos aponta, né? Como devemos viver, como nós devemos nos comportar, que tudo que nós fazemos tem repercussão, que tudo que a gente desarmonizar vai ter que harmonizar, que todo mal que a gente fez a gente vai ter que desfazer com amor. Ou seja, a gente já tem uma retidão pré-estabelecida. Se a gente segue ou não, é uma coisa particular. Mas olha lá 2000 anos atrás, o comportamento dela era um comportamento que assemelha muito ao comportamento nosso nos dias atuais. Viver a vida intensamente, da melhor maneira possível, conforme nos aprouver. Isso a gente vê por aí afora aos milhares. E mesmo no núcleo espírita, grande maioria pensa desse jeito. Eu vou nortear minha vida conforme eu queira, conforme as minhas vontades. A religiosidade vai se adaptando. Isso é um mal que a gente tem. A gente pincela as verdades. Essa verdade me serve, eu vou usar. Essa verdade me serve, eu vou usar. Essa outra me serve, eu vou usar. Essa aqui, esquece, nem vou ler, nem vou passar por isso. E a gente vai pincelando, se enganando. E dando preferências ao quê? Ao que a gente
quer fazer, ao que a gente quer ser. Muito bem, Madalena é uma dessas figuras que, antes de conhecer a excessitude do Cristo, vivia conforme as suas vontades. Só que tem um porém. A partir do momento que ela cai em si, que cai a ficha, né? E ela pondera, pesa todos os prós, todos os contras, muda radicalmente. Não, eu estava errado e agora vou para o lado que é certo. E vocês veem, por exemplo, ela ser descrito em algum lugar nos evangelhos que ela carregava um sentimento de culpa? Algum lugar vocês já viram alguma coisa disso? Pelo contrário, ela sempre foi atuante, né? Mesmo depois da morte do Cristo, né? Da crucificação, principalmente posterior a isso, ela se tornou cada vez mais atuante no cristianismo. Por quê? Por determinação da sua própria vontade. Mas e aqueles atos errôneos que ela cometeu lá no passado? Está aí uma coisa para a gente pensar. Eu sempre me reporto à questão da culpa, né? Que a culpa, ela nos traz um impeditivo muito grande no nosso desenvolvimento. Porque a gente fica se martirizando e a gente fica aquele disco enroscado. Sai de uma coisa e volta lá. E sai e volta, sai e volta. E não vai adiante. A culpa tem esse condão de deixar a gente em loop, fazendo com que a gente sempre esteja rememorando alguma coisa que não vai ter como a gente voltar e desfazer. Então, qual a vantagem disso? Não tem vantagem. O X da questão é o quê? Nós compreendemos o erro, não errar mais, logicamente, e retificar tudo que for possível. E, além da retificação, mudar a postura para o adequado. Então, ela foi uma das pessoas que mais, assim, nos serviu e serve de exemplo como aquela pessoa que erra, mas se recupera e se torna atuante, muito atuante no bem. Sem se sentir culpada, não se sentir culpada, ficou aquela coisa recitante, culpa. Acabou e ela chega. Isso demonstra o quê? Primeiro, maturidade espiritual. Porque, convenhamos, não deve ser fácil. Você sair de uma esfera, creio eu que ela estivesse numa esfera melhorzinha, né? Vira esse planeta primitivo, numa época primitiva, entre pessoas bárbaras, aonde ali imperava o quê? A lei do mais forte, principalmente reencarnar como mulher naquela época, muito mais complicado ainda, né? Então você sai de uma zona de conforto que se tinha em outra esfera, vem para essa que você vem cego, surdo e mudo para as coisas espirituais e tem que aprender tudo conforme o que está vigente ali e se renascer, se reinventar nessa nova encarnação. Às vezes sem ter o que? Uma boa orientação. Aí vai por quê? Vai para os instintos. O que é mais forte? Mais fortes são os instintos. E deixa-se levar por esses. Mas chega um ponto que a razão acorda. Porque a razão está na nossa consciência. E ela já tinha uma consciência. O Cristo não ia escolher as pessoas desconhecendo-as. Pegar aquele simples, humilde, ignorante, primitivo. Não, não é esse. É aquele que ele já conhecia, que já tinha um grau de evolução adiantado, suficientemente adiantado, para que desse cumprimento à tarefa pela qual estavam ali reencarnados. Isso é fato, né? Não está escrito, mas a gente já subentende isso. Então,
a partir do momento que ela vê o Cristo, volto a reiterar aquela frase que eu já falei com vocês, aquele que eu chamo de start, né? A gente vem programado do plano espiritual para renascer com uma determinada missão na Terra. Chega aqui, você se envolve com as coisas da matéria, desenvolve a sua vida, estuda, trabalha, constitui família, filhos, etc. Chega num ponto que dá o start, que você, tipo que relembra, entre aspas, o porquê que você estava encarnado aqui. E as coisas começam a fazer sentido. Então, talvez na vida, talvez, não estou afirmando, talvez na vida de Madalena, o start dela reconhecer que o caminho dela seria outro, foi quando ela se deparou com Cristo. Deparou ali, eu acho que foi o ponto que ela acordou, despertou e modificou-se. Não é assim que está retratado? Foi a partir desse encontro com Cristo? Então, a mesma coisa acontece com todos nós que já temos uma certa programaçãozinha, ou seja, programação, vírgula, responsabilidade assumida a partir do momento que a gente volta a reencarnar. Bom, e como a gente é nos facultado o livre-arbítrio, a gente pode aceitar ou não aceitar. Lembra da história de Emmanuel, né? Aliás, desculpa, lembra a história do Públio Lentulus, né? O senador romano. Ele teve esse start também. Ele teve aquele momento que ele buscou para a filha dele a cura, foi atrás do Nazareno, encontrou. E o que aconteceu quando ele encontrou com Cristo? Nessa passagem, prontamente ele cai de joelhos. Pensa bem, um senador romano encontrando com um homem, um Nazareno, né? Na sua simplicidade e humildade, mas com toda aquela majestade, magnetismo no olhar, né? Ao visualizá-lo, já cai prontamente de joelhos. Tem um porquê. Tem um porquê. Por que os outros não faziam isso? Alguns sim, outros não. Justamente porque eu acho que já tinha ali uma programação também para o Públio Lentulus. Mas como o livre-arbítrio dele foi respeitado, a vida seguiu. Mesma coisa eu acho com Judas. A história, não sei, ele vi predestinado para fazer o que ele fez? Não concordo com isso. Não concordo mesmo. Essa fatalidade não pode acontecer. Mas é resultado do quê? Do livre-arbítrio de cada um. Porque, já pensou? Se tudo tivesse programado, para que você vai encarnar então? Não faz muito sentido. Mas, voltando a Madalena, a partir do momento que ela encontra com Cristo, sente lá no seu íntimo que o ama intensamente, mas de uma outra forma. Sinal do que já pré-existia. Um amor dessa monta não nasce do nada. Você encontra a pessoa e você se modifica por causa dela. Não, é um reencontro. Ali foi um ponto da vida dela delineado. Existia o antes, a partir do Cristo, e o depois. Tanto é que a obra dela foi fabulosa. Para quem saiu da ostentação, dos prazeres, do luxo, para ir morar junto aos leprosos, cuidando deles e morrendo também na mesma condição, por amor ao Cristo, para ensinar o Cristo àqueles que estavam o quê? Segregados, ela deu asas à sua missão. Muito bem. Consegui falar 15 minutos só do Madalena, né? Agora vamos para o textinho do Evangelho que cita o nome dela, se eu conseguir ler esse tamaninho aqui. Disse-lhe Jesus, Maria. É isso mesmo? Ela, voltando-se, disse-lhe, Mestre. Só isso que está lá em João capítulo 20, versículo
16, né? Olha só que texto enorme que está no Evangelho. O que o Emmanuel vai tirar disso aqui? Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe, Mestre. Parece uma coisa boba, né? Mas é o que eu estou falando do reencontro de ambos. Ele reconheceu-a, chamou-a, e ela, naquele instante, acabou de mestre, não conhecia-o. Reconheceu quem era. Bom, vamos ver o que Emmanuel fala primeiro, para depois a gente encaixar todo o nosso falatório aqui no tema. Dos fatos mais significativos do Evangelho, a primeira visita de Jesus na ressurreição é daqueles que convidam a meditação substanciosa e acurada. Tá. Dos fatos mais significativos do Evangelho, a primeira visita de Jesus na ressurreição, depois dele, né? É daquelas que convidam a meditação substanciosa e acurada. Muito bem. Por quê? Por que razões profundas deixaria o Divino Mestre tantas figuras mais próximas de sua vida para surgir aos olhos de Madalena, em primeiro lugar? Emmanuel está questionando aqui por quê. É tanto mais próximo de todos os apóstolos, né? E os familiares dos apóstolos, os seguidores, os discípulos dos apóstolos, né? Por que Madalena seria a primeira pessoa que ele encontraria materializado, né? após a sua volta ao plano espiritual? Somos naturalmente compelidos a indagar porque não teria aparecido antes ao coração abnegado e amoroso que lhe servira de mãe ou aos discípulos amados? Por que não está questionando? Por que não apareceu para sua própria mãe ou para os discípulos dele? Entretanto, o gesto de Jesus é profundamente simbólico em sua essência divina. Ou seja, tudo o que ele fazia era para deixar uma lição para a posteridade. Vamos ver o que o Emmanuel nos conta sobre essa passagem. Dentre os vultos da Boa Nova, ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador como a inesquecível obsediada de Magdala. Dentre os vultos da Boa Nova, ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador como a inesquecível obsidiada de Magdala. Nem mesmo Paulo de Tarso faria tanto. Mais tarde, porque a consciência do apóstolo dos gentios era apaixonada pela lei, mas não pelos vícios. Paulo tinha sua conduta ali, orgulhosa, né? Aquela vaidade da raça, né? Mas ele era retilíneo no seu comportamento, impecável. Já Madalena já transgredia essas leis, né? Madalena, porém, conhecera o fundo amargo dos hábitos difíceis de serem extirpados. Amolecera-se ao contato de entidades perversas, além de ter, né, logicamente, escolhido uma vida mais fútil, ainda, logicamente, todos que vão para esse lado não vão sozinhos, né? Geralmente, pela lei de sintonia, atraem aqueles que comungam dos mesmos gostos. Então, havia ali uma obsessão, o que tornaria as coisas mais complicadas ainda. É tipo o indivíduo que bebe, né, que é alcoólatra,
E se junta a eles outras entidades espirituais que empurram em cima dele uma vontade maior ainda de beber. Fica mais difícil. Isso vocês acham que é um bem ou um mal? Vamos filosofar sobre isso que eu falei. Ó. O indivíduo, vamos pegar o vício da bebida, tem um vício da bebida. Ele já se tornou alcoólatra. Junta-se a ele algumas entidades do mesmo naipe que aumentam mais o ímpeto, a vontade de beber. Isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Para quem bebe, lógico. Para o encarnado. O que vocês acham? Então vamos ponderar. Quando a gente vai assim, a queima-roupa numa resposta, primeiro que vem na nossa cabeça, é uma coisa ruim? Por quê? Porque vai ficar mais difícil dele sair desse vício, dele superar esse vício. É a primeira coisa que vem à cabeça, não é? Eu já tenho a propensão, aí vem aumenta essa propensão, puxa, fica mais difícil. Se torna mais difícil, por que é permitido? Não esqueça dessa pergunta que eu fiz, vou para outra agora. Tá? Faz de conta que vocês, ou nós, somos um atleta de atletismo, tá? De corrida. Corrida com obstáculo. Ok? Corrida com obstáculo. Aí, nós estamos treinando e os obstáculos que estão à nossa frente têm 20 centímetros de altura que a gente tem que pular. E a gente treina pulando obstáculos de 20 centímetros de altura. Nossa forma física, logicamente, vai ser aprimorada, vai ser boa, né? Mas o que acontece se aumentar de 20 para 40 centímetros o obstáculo? O meu esforço vai ter que ser maior. Isso vai fazer com que eu tenha maior capacidade. Aumenta o obstáculo para 60 centímetros. Vai ter que esforçar bem, cada vez mais. Então, quanto maior o obstáculo, maior esforço e, consequentemente, maior força eu vou adquirir. Tudo bem. Se eu não tenho força suficiente para superar um obstáculo de 60 centímetros, quando eu for pulá-lo, o que vai acontecer? Vai cair. Eu vou tropeçar e vou cair. Aí eu tenho duas escolhas, duas opções a fazer. Ou eu levanto e continuo, ou eu fico no chão. Se eu ficar no chão, eu sou um derrotado. Se eu me ponho de pé e me esforço para superar, o que eu vou fazer? Eu vou sair daquele grau que eu estava, né? E vou dar um passo à frente. Vou estar um pouquinho mais forte. Então, vou voltar agora lá para o indivíduo que bebe, né? O alcoólatra. Se ele simplesmente sorve as bebidas conforme a sua própria vontade, a sua única e exclusiva vontade, seria semelhante àqueles 20 centímetros que o atleta teria que pular. O que acontece? É fácil de superar? Ou seja, se eu quiser largar aquilo lá, não seria menos difícil, menos complicado? Porque não tem ninguém me acentuando. Consequentemente, meu esforço vai ser pequeno e eu não vou ter o quê? Aquela capacidade maior de dizer um não ao vício. Não sei se eu estou me fazendo entender. A partir do momento que você tem um grupo de obsessores que intensifica mais o seu problema,
Para você sair dele é muito mais difícil. Você vai ter que se esforçar muito mais, não vai ter? Esse esforço que é o X da questão. O esforço que eu faço, o movimento que eu faço para me colocar em determinada altura, em determinada posição. Esse esforço é o que nos faz fortes. Lembra daquele textinho lá do problema do ser, do destino e da dor que a gente leu ano passado? Né? Os obstáculos são aqueles que nos treinam para nos colocar fortes perante as adversidades. Não é essas palavras, mas é esse o sentido. Então, cada vez que nós nos encontramos com problemas, com adversidades, com tudo que for contrário à nossa zona de conforto, vai exigir de cada um de nós um esforço de superação que vai nos desenvolver. Então, volto de novo à figura do alcoólatra. Para que ele desenvolva a sua vontade, para que ele desenvolva a sua resignação em não se viciar, em não ir por esse caminho, ele vai ter que se esforçar muito. E quanto mais ele se esforça, mais forte ele fica. Então pode parecer ser redundante, né? Quando há um grande número de obsessores. Vai facilitar com que ele caia? Logicamente, se tem um obstáculo de 60 centímetros para você pular, a probabilidade de você tropeçar e cair é muito maior. Quando tem um número de obsessores muito ali influenciando mais incisivamente, a tendência da pessoa cair é maior. Porém, se ele perseverar e lutar, vai ter que lutar muito mais. Não só contra os vícios, mas contra as suas más tendências. Vai ter que se disciplinar, ou seja, vai sair muito mais fortalecido. Então, de um obstáculo maior, pode sair um espírito mais forte. Trace um paralelo com a vida de muitos mártires do cristianismo que vieram a esse mundo, que vieram numa condição humilde, como o próprio Cristo veio aonde? A nascer na estrebaria, né? Junto aos animais, de uma forma mais humilde possível, para demonstrar a cada um que pode se superar, que pode se renascer, se fortalecer a partir das adversidades. No caso que está se traçando aqui entre Paulo e Madalena, que Paulo não tinha caído como ela. Nesse quesito, ele não tinha caído. Então, para ela, logicamente, a luta para se reharmonizar seria muito mais intensa. Vamos terminar só o pensamento aqui de Emmanuel. Deixa eu ver onde que eu parei. Madalena, porém, conhecera o fundo amargo dos hábitos difíceis de serem extirpados. Então, olha só, os hábitos difíceis de serem extirpados. Eu tinha entrado nesse mundo e, logicamente, para sair desse mundo, o esforço é muito maior. Então, se você consegue sair desse mundo, você vai ser muito mais fortalecido. Muito mais. Com uma coisa ainda. A experiência de ter vivido naquela condição. A experiência torna as pessoas mais empáticas. A partir do momento que você já esteve naquela condição, você não vai julgar aqueles que estão naquela condição. Porque você sabe o que levou-as àquela condição. É muito fácil da gente julgar. Nunca passei por isso. Pelo menos nessa encarnação, não. Né? Mas aqueles que passaram e saíram, sabem os caminhos que levaram para aquela condição.
Amolecera-se ao contato de entidades perversas, permanecia morta nas sensações que operam a paralisia da alma. Entretanto, bastou o encontro com Cristo para abandonar tudo e seguir-lhe os passos, fiel até o fim, nos atos de negação de si própria e na firme resolução de tomar a cruz que lhe competia no Calvário, redentor de sua existência angustiosa. Tanto é que ela reconheceu, passou a seguir o Cristo, e o que ela fez com os bens que ela tinha? Desfez de tudo. Vendeu e doou aos pobres. Não é? E não eram poucas coisas, não. Quer ver uma boa referência para você conhecer um pouquinho de Madalena? Esse livro é mais difícil de encontrar. Não é um livro espírita, mas é um livro histórico muito bom. Chama-se O Mártir do Gólgota. É um best-seller da década de 30 do século passado, mais ou menos. E é um livro que retrata muitas e muitas figuras. Inclusive, muitos exemplos que eu cito aqui, eu tiro desse livro. Já li umas 2, 3 vezes esse livro, pra você ter uma ideia. E narra aqueles episódios, desde antes da vinda do Cristo. A perseguição de Herodes às crianças, naquela matança, a fuga de José e Maria para o Egito, toda essa caminhada, tudo que aconteceu, depois retorno. O livro é fantástico, fantástico mesmo em informações dessa época do Cristo. É um livro historiado, mas é um livro uma referência assim muito grande, muito boa mesmo. Até em PDF se encontra na internet. Eu acho que até baixei em PDF também uma vez. Não sei onde que eu achei. No meu computador, em algum lugar, deve ter ele. Bom. Que eu estava falando. Então, lá narra muito a vida de Madalena. Tá certo que tudo que está lá é fidedigno? Todas as narrativas? Não, mas tem muita coisa lá que complementa bem aquilo que nós conhecemos. Então dá para identificar o que é um pouquinho de cenário, né? De história, né? E da realidade. Dá para saber. Dá para você distinguir, sim. Terminando, então. É compreensível que muitos estudantes investiguem a razão pela qual não apareceu o Mestre, primeiramente a Pedro ou a João, a sua mãe ou aos amigos. Todavia, é igualmente razoável reconhecermos que, com o seu gesto inesquecível, Jesus ratificou a lição de que a sua doutrina será, para todos os aprendizes e seguidores, o código de ouro das vidas transformadas para a glória do bem. E ninguém, como Maria de Magdala, houvera transformado a sua à luz do Evangelho Redentor. Então, é aquela guinada, né? Aquela saída de um ponto para chegar no outro, totalmente oposto da vida que ela tinha. Então, é um grandioso exemplo para cada um de nós. Que a gente erra. A gente erra constantemente. E dependendo do erro, muitas vezes a gente se envergonha. Envergonha do erro e você se anula. Você tem uma grande oportunidade de vida, de você fazer, de ser a diferença, e você envergonha-se daquilo que você fez, daquilo que você pensa, daquilo que você criou. Mudar postura, mudar de
de entendimento faz parte do nosso aprendizado, faz parte da nossa evolução. Nós estamos constantemente fazendo isso. Só que é tão lento que às vezes a gente não nota. Não é uma guinada assim da água para o vinho. Mas se a gente parar aqui e vamos recuar 5 anos só, 5 anos da nossa vida, se a gente tivesse essa facilidade e vamos lembrar como que nós pensávamos 5 anos atrás e entender agora como que nós pensamos hoje, a gente vai ver que mudou muito. Mudou muito, 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 muito. E assim, mudamos lentamente, homeopaticamente, né? O que é bom, que eu acho muito bom. Porque nós vamos vivendo, experienciando, aprendendo e pondo em prática. Quer dizer que nós estamos ainda donos do nosso livre-arbítrio. A gente pode ainda traçar as linhas e segui-las. O ruim é quando a vida tolhe o nosso livre-arbítrio. Daqui para frente, vai ser desse jeito. E você não pode mais retornar. Quando que acontece uma coisa dessa? Vamos supor. Faz de conta que eu sou muito displicente. Irresponsável. Aquela pessoa que gosta de final de semana beber e dirigir, por exemplo. Aí chega no final de semana, tomo uma, saio dirigindo, bato o carro e fico tetraplégico. Não morri. Vou ficar naquela condição determinado espaço de tempo. Tem jeito de eu mudar isso? Vai ter que viver daquela forma. Aquilo foi a consequência do meu ato. Meu livre-arbítrio foi respeitado. Agora, aprende com isso. É o tal do obstáculo. Aquele enorme obstáculo que foi colocado à minha frente para eu superar. Lá, depois que eu superar aquele obstáculo, eu vou sair muito mais forte? Vou. Muito mais forte. Às vezes, a gente não enxerga dessa forma, né? A gente leva a vida a 10 km por hora até o final. E a gente vai evoluindo conforme as nossas rédeas, conforme o nosso gosto. E tá certo, pelo menos eu penso assim. Eu gostaria de levar minha vida até o final desse jeito, a 5 km por hora. Aproveitando todos os momentos, não pulando nada e aprendendo incessantemente com eles, devagar. Mas tem pessoas que fazem tanto mal a si que a vida tira as rédeas da mão dele. Agora quem toma conta sou eu. É o caso dessa pessoa. Por exemplo, né, que tanto mal fez a si própria que o destino deu uma segunda chance. Não, indo por esse caminho você vai se perder. Né? Aconteceu, não que a vida fala, você vai sofrer um acidente. Não, o acidente quem sofreu foi você, a culpa é sua, não da vida. Mas a partir daquele mal, a vida sempre tira um bem para nós. Onde a gente enxerga o mal, na realidade, o plano divino nos traz um bem para que nós saímos mais fortes daquela situação. Então aquele indivíduo que tornou-se tetraplégico vai ter que aprender o quê? A depender do outro. É muito difícil. Então a pessoa que é muito arrogante, a pessoa que é muito vaidosa, a pessoa que é muito orgulhosa, depende exclusivamente do outro. Tudo isso ruim, de uma vez só. Viu quando o obstáculo é grande, a modificação é rápida? Mas mesmo assim tem o livre-arbítrio. Quer dizer, a possibilidade, quando você quer suplantar essa dificuldade, você vai sair muito mais forte dali. Porém, até ali mesmo, o seu livre-arbítrio vai ser respeitado. Porque se você se revoltar, manter a sua postura, não modificar nada, e ainda maldizer o universo
pelo que lhe aconteceu, vai ser respeitado também. Eu pensei nisso agora, tem um filme, e na Europa muito acontece, né? Que é a eutanásia, né? Ou a pessoa, ela assina um termo e vai para poder que tirem, né, a vida. Pois é. Um filme todo romântico, lindo, maravilhoso, com o casal, o cara faz isso. Eu assisti 2 vezes esse filme. Esqueci o nome. Como eu era antes de você. Isso, Como Eu Era Antes de Você, exatamente. Não, desculpa, eu achei horrível. Assim, a gente pensa um pouco. Pois é. Mas tem suas atenuantes e tem suas agravantes. Bom, não vamos entrar no mérito da questão, que a gente se desvia totalmente do assunto, né? Para a gente traçar um paralelo sobre esse assunto, a gente vai vou longe. Tá? Mas, só pegando o gancho que a gente pegou do tema, o que aconteceu no caso do filme foi um acidente. Foi um acidente. Não foi uma imprudência. Foi um acidente que o levou àquela condição. Aí já é outro tipo de reflexão. Por que ele sofreu o acidente? Né? Aí já, por isso que eu falo, um caso jamais é igual ao outro. Né? A gente pega uma pessoa que foi vitimada por um acidente e se tornou tetraplégica, o resultado é tetraplégico. Mas o que levou àquela condição são muitos e muitos caminhos. Então não dá para traçar um paralelo de um com o outro. Né? Duas pessoas que se suicidam. Mesma coisa. Mesma maneira. Aham. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Atenuantes, agravantes e por aí vai. Uns se recuperam mais rápidos que outros, porque cada um de nós é um universo à parte. Não existem 2 universos ali, 2 pessoas iguaizinhas. Não existe. E fazendo já uma propaganda para domingo, que nós vamos fazer a palestra sobre o livro, palestra resenha, né, sobre o livro Evolução em 2 Mundos. Aí a gente, lendo esse livro, a gente entende muito bem porque que cada um é diferente um do outro. Porque o desenvolvimento de cada um se deu há muitos milhões de anos atrás. E milhões e milhões e milhões de reencarnações de volta, vem, vai, né? E, logicamente, em experiências das mais múltiplas condições, logicamente vai resultar o quê? Indivíduos diferentes. Mesmo que o princípio seja o mesmo, né? O ponto inicial seja o mesmo, o desenvolvimento não tem como, é impossível 2 indivíduos desenvolverem-se idênticos. Não tem como. Ok? Hoje eu falei assim, eu vou pegar 3 temas do livro para a gente desenvolver, meia hora para cada um, mas não dá. Você nota que de um assunto a gente vai para outro, que vai para outro, e não consegue esgotar. Na realidade, a melhor maneira de fazer uma palestra ou fazer um estudo é o seguinte: pega uma frase. Hoje nós vamos falar sobre a frase tal. Você fica ali 1 hora, 1h30, tranquilo, desenvolve bem. Quando você pega 2 frases, já não dá mais tempo. É incrível. 93º item, então, do livro Caminho, Verdade e Vida. Alegria cristã. Vamos comentar só o título, antes de desenvolver. Alegria cristã. Aqui todos nós somos cristãos? Somos, né? Somos, né? Somos. Todos são alegres, felizes, realizados por serem cristãos? Pensa bem, olha só. Nós estamos seguindo os ensinamentos do Cristo. A figura exponencial do nosso planeta é o Cristo. Nós estamos seguindo Ele, aprendendo as coisas dele, tentando viver, nós tirar a nossa vida conforme o Cristo.
Estamos tentando, estamos no caminho certo. Era para trazer alegria, não é? Era. Quem que é 100% alegre? Aí alguns vão falar assim, mas a vida não deixa a gente ser alegre, porque olha quanta coisa errada, quanta dor, quanta... Não, isso é desculpa. É desculpa. Por que nós não somos alegres? Vamos ver se a resposta está aqui? Vamos ver? É um chute, eu não li ainda, hein? Garanto que eu não li ainda. Não nessa vida. Quem disse essa frasezinha que eu vou ler aqui foi Jesus, está em João capítulo 16, versículo 20. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Ó, o Cristo afirmando, é uma afirmativa. Se é uma afirmativa dele, bate carimbo embaixo e assina que está reconhecido, firma, está certinho. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Por que eu falo que, na minha opinião, que essa frase é verídica? Por que eu falo? Porque nós nascemos alguns milhões de anos atrás, evoluindo, e chegamos no ponto que estamos. E para frente existe um caminho muito maior do que esse que nós percorremos já. Muito maior para frente. Se a gente pudesse visualizar, tá, para trás, o nosso início, nosso ponto inicial, a gente vê lá alguns milhões, bilhões de anos no nosso início. Se a gente olhar para frente, a gente não vê o fim. Quer dizer, o caminho a percorrer é muito mais extenso do que nós já percorremos. Para falar a verdade nua e crua, nós estamos no primeiro degrau da escala evolutiva. Primeiro. Nós estamos pondo o pezinho assim no segundo. O primeiro degrau, na minha hipotética visão, é o quê? Quando nós saímos da animalidade e entramos no estágio primitivo, primeiro degrau. É aqui que nós estamos. Agora nós estamos tentando tirar o pé do primeiro degrau e levantar para o segundo. Qual que é o segundo degrau? A partir do momento que você desperta a consciência. Você já não vive mais dos instintos, você não vive mais das coisas materiais, você não vive mais para as fortunas, para as posses, para se vangloriar, né? Pelo seu orgulho, pela sua masculinidade, pela sua feminilidade, por qualquer coisa que nos prenda ao materialismo. A esse mundo, que nada mais é que uma escola, onde nós aprendemos tudo para despertar o nosso ser consciente. Então, estou começando assim, ó. Estava dormindo, abrimos os olhos. Agora estamos entendendo a vida. Começando a entender a vida. Então, estamos começando a erguer o pé para ir para o segundo degrau. E essa escada é longa. É muito longa. Por que eu estou falando isso? Porque que nos espera nessa longa ascensão é nos tornarmos espíritos puros. Aqueles que têm todas as virtudes. E, consequentemente, se nós temos todas as virtudes, seremos o quê? Felizes. Felizes por natureza. Por conquista. Por conquistarmos. Por nós nos lapidarmos conforme o nosso destino. Conforme as orientações que recebemos. Então, mas a vossa tristeza, quer dizer, tudo isso que nos envolve nesse mundo que vivemos, que são obstáculos, que são atropelos, que são perdas, que são doenças, que são dificuldades de relacionamento, dificuldades financeiras, dificuldades sociais, saúde física,
Tudo isso nos torna o quê? Um estado de alerta para reagir. Estou certo? Esse estado de alerta para reação nos torna tensos, muitas vezes. E quando a gente perde algo, a gente sente, a gente sofre. Então a gente se torna temporariamente infeliz. Então essa concepção nossa de infelicidade é por causa do ambiente que nós estamos vivendo, da fase que estamos vivendo. É temporário. É o que eu falei, obstáculo fortalece. Plano físico não é jardim do Éden, não é praia paradisíaca, é local de pedras, dores e sofrimentos para que nós superemos e avancemos. Se fosse aqui uma planície verdejante, céu azul, comida farta e mansuetude para tudo quanto é lado, a gente não desenvolveria os nossos potenciais. Então, a fase que estamos vivendo é passageira. Mas já despertamos para isso. Se despertamos, olha, tem duas coisas que nascem aí. Responsabilidade com os nossos atos daqui para frente são muito mais intensos. A nossa responsabilidade é muito mais forte, né? Muito maior do que quando a gente não entendia. E segundo, a gente tem que nortear os nossos passos. Tem que traçar, delinear. Por exemplo, o que é o que eu quero nessa encarnação? Vou falar de mim. O que eu quis para mim nessa encarnação? Eu quis fazer medicina? Eu quis fazer exatas? Quis fazer filosofia? O que eu quis fazer quando eu tinha 18 anos? Eu quis estudar espiritismo. Fui totalmente na contramão, né? Mas foi o que eu fiz. Tudo que um jovem tece para a sua vida, né? Eu acho que isso foi você, né? Não acho que isso você entrou numa contramão. Você quis isso para a sua vida e está aí. Não é? Eu fui por esse caminho. Foi isso que você quis. Então, a gente tem a liberdade da escolha. Eu tive a liberdade da escolha. Isso me deu algumas facilidades para um lado, algumas dificuldades para o outro. E eu ponderei sobre isso. Na época, é muito fácil você vencer. Para mim, seria muito fácil vencer no mundo. Desculpa a minha falta de modéstia. Mas se eu quisesse ter feito qualquer faculdade, eu teria condições de fazer. Qualquer uma. Passaria em qualquer uma. Mas eu não optei por isso. Por quê? Primeiro, eu não queria ser pesado a ninguém. Eu já peguei uma frase lá do Paulo, que eu não queria que ninguém se responsabilizasse por mim, me custeasse. Foi uma escolha que eu fiz. E segundo, eu queria esse caminho que não tivesse tantas facilidades, porque você com 18, 20 anos de idade, a coisa mais fácil que tem é com as facilidades você envolver em coisas que não deve. Não que eu não tivesse uma vida de jovem normal, como todo mundo tem, mas as facilidades poderiam desviar os propósitos. Então eu fui por trabalhar e viver no Espiritismo, desde 85. Estou aqui, já faz um tempinho. Nem era nascido ainda, já estava aqui. Tá. O que ela está falando mesmo?
Mas a vossa... Ah, tá, lembrei. Então, vamos ler um pouquinho de Emmanuel, senão eu fico falando até o final e eu não dou chance para ele. Nas horas que precederam a agonia da cruz, os discípulos não conseguiam disfarçar a dor, o desapontamento. Estavam tristes. Como pessoas humanas, não entendiam outras vitórias que não fossem as da terra. Mas Jesus, com vigorosa serenidade, exortava-os. Na verdade, vos digo que vós chorareis e vós lamentareis. O mundo se alegrará e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Ó, a gente é bem frágil, né? A gente é bem pequenininho ainda. Porque se eu tivesse ouvido Jesus falar isso aqui para mim, eu ia abortar da missão. Aí, eu não teria condições. Falando por mim. Olha só. Mas Jesus, com vigorosa serenidade, exortava-os. Na verdade, estou dizendo aos apóstolos, né? Vos digo que vós chorareis, quer dizer, os discípulos vão chorar. E vós lamentareis, vão lamentar também. Mas o mundo se alegrará, e vós estareis tristes. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Está falando aqui do sacrifício que eles vão ter. Né? Claramente o sacrifício. Eles iam ter que sacrificar muito, por quê? Pela humanidade. Volto ao que eu estava falando um pouquinho atrás. Obstáculos. Para os discípulos foram dados esse obstáculo monstruoso. Esse testemunho de sangue e de dor. Mas o que acontece quando o obstáculo é muito grande? Você sai muito mais fortalecido. Deus dá ao indivíduo um fardo maior do que ele possa carregar? Não. Então, subentende-se que aqueles discípulos, aqueles espíritos, já estavam preparados para a missão. Já tinham condições de levar adiante aquela tarefa. Foram escolhidos a dedo, né? Foram escolhidos a dedo. E eles, com toda certeza, já sabiam de antemão, não lembravam, mas já sabiam o que iria acontecer. Já sabiam. E olha só, eu acho fantástico os ensinamentos que estão nas entrelinhas que a gente não vê. Às vezes a gente nem nota. São 12. Tirando Judas, que deu uma abreviada, né, no tempo, sobraram 11. Desses 11, 10 morreram de morte brutal. Mas um só de morte natural. A gente pensa, por quê? Ah, porque João era o quê? Era o preferido, era o... Maria morreu do quê? A mãe de Jesus. Do que ela morreu? Morte natural. Não foi? Foi. João morreu de morte natural. José morreu do quê? José de Arimateia morreu do quê? Eu citei esses personagens porque eu sei do que eu vou falar, né? Sei da vida deles, dos outros eu não posso falar, mas desse eu posso falar. Por que eles morreram de morte natural? Numa época tão... Olha só a Madalena que a gente falou agora há pouco, morreu de lepra.
Né? Por que que esses indivíduos, esses personagens, morreram de morte natural? Porque eles não tinham nada para pagar. Nada. E seria totalmente injusto se derramasse uma gota de sangue deles. Não tem aquela frase assim, jamais uma gota de sangue será derramada de um justo? Se você não deve, não tem o que temer. Mesmo naquela época. Quantas vezes Maria foi chicoteada? José. João foi chicoteado? Que eu me lembre, não. Posso até estar enganado em relação ao João, mas eu não estou lembrado. E os outros? Paulo? Nossa! Paulo, se pegar a biografia dele, pegar o livro do Paulo e torcer, sai sangue. E umas pedras ainda. Né? Eu nunca vi um indivíduo ser tão martirizado igual Paulo foi. Para dar o exemplo? Não. Do mal se tira um bem. Tá? Do mal se tira um bem. Mas não que o mal tenha que existir para que o bem sobrevenha. Não, de forma alguma. Acontece que eu ouvi você falando que está lendo Maria, né? Maria, a Laís já leu a Maria, eu também já li. E lá fala que ela é um espírito que veio de outra constelação, de outro planeta bem longe daqui, que estava numa condição muito superior e abraçou a tarefa de receber o Cristo planetário. Então precisava de um espírito de alta envergadura para que ali houvesse uma sintonia vibratória para que ele pudesse renascer. E também organicamente. Não é só a questão espiritual, mas a questão genética também, que foi aperfeiçoada em 1 milênio, aquela linha, né? Os descendentes de Davi, é isso mesmo? Os descendentes de Davi, durante 1 milênio, foram preparados para que pudesse abrigar o corpo do Cristo. Um trabalho hercúleo, muito, muito grande. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando das tristezas dos apóstolos, né? Então, alguns, logicamente, deram seu testemunho de sangue, outros não foi necessário. E esses paralelos são interessantes porque a gente tem alguns relatos, por exemplo, de que Paulo foi quem na encarnação anterior? Foi? Aliás, Paulo não, foi João Batista. João Batista foi Elias, né? Elias foi aquele rei que mandou degolar lá os sacerdotes. Que coisa, ele mandou degolar todos os sacerdotes lá num tempo remoto. Na época do Cristo ele é degolado também. Então a lei do dente ela é real. Uma lei de Moisés. É a lei de Moisés, mas olha para você mandou degolar, depois morreu degolado. lei de causa. É o tal do magnetismo, é o tal das coisas que a pessoa atrai aquela condição que ela provocou no passado como um ressarcimento. Não que isso seja regra, né? Isso não é uma regra, mas é uma tendência natural. Pode falar. Eu lembrei disso que ela falou aí, você acabou de falar, eu lembrei de uma palestra do João. Na verdade, o João Batista, ele espiou ali. Quando ele era Elias, ele captou um monte de gente que adorava o Deus Baal. Né? Mas acontece uma coisa, ele sempre tem aquele mundo ali, falando daquele rei e essa mulher pediu a cabeça dele. Ou seja,
faleceu e foi decapitado. Eu lembrei de uma palestra que o Frank falou isso aí. Isso que ele se meteu era por causa do relacionamento, né, da mulher. Eu disse que acho que ela fez dentro daquele. Ele se meteu onde o problema era deles. Ele foi se meter lá e perdeu a cabeça. A grosso modo, pelo que eu entendi, então, a grosso modo é um dente por dente. Mas não se aplica. Não se aplica. Eu acho que se fosse olho por olho, dente por dente, um caso aí, se eu não me engano, ele mandou decapitar 500 sacerdotes. Ele não ia perder a cabeça 500 vezes. Se fosse a lei de olho por olho, dente por dente, né? Mas a lei que nos rege é uma lei de educação, né? Nós estamos aqui para nos educarmos, para nós adquirirmos conhecimento e melhoria intelecto-moral. Então, o propósito dos acontecimentos na vida é justamente essa elevação. E quando essa elevação se dá sem derramamento de sangue, seria a melhor coisa possível. E quando que isso é possível? Quando você se envolve com o bem. No caso do João Batista, ele teve uma tarefa das mais grandiosas, né? Ele foi aquele que palmilhou o caminho que o Cristo ia seguir. Então isso, com toda certeza, aliviou ali um débito kármico dele, assim, astronômico. Mas, como ele carregava em si ainda aquela aspereza, né? E talvez isso que seja o mecanismo que proporcionou o desenrolar dos fatos. Mas Ele era muito nervoso, você não feliz. Aí foi se meter lá no relacionamento. Pois é. E ainda mas nos tempos de hoje, muitos religiosos são desse jeito, né? Às vezes a gente é um pouquinho também, né? Mas faz parte do nosso aprendizado, né? Por exemplo, a metamorfose que aconteceu em Paulo de Tarso foi uma das coisas mais gritantes que a gente pode ver no Evangelho, né? Olha como que ele era. Ele foi um perseguidor implacável para depois se tornar um apóstolo de todo mundo, né? Aquele que fez a maior divulgação do cristianismo por todos os confins do mundo. O mais importante seguidor do Cristo. Sem Paulo, a história nossa seria diferente. Então você vê que uma pessoa, uma determinação, um livre-arbítrio, uma tarefa abraçada pode modificar o mundo. E realmente, Paulo modificou. Imagina se não tivesse esses ícones, né, na nossa história. Alguns desertaram. Quer dizer, naquela situação. Tipo o Públio Lentulus, né? Que desertou. Mas depois, o que o Públio Lentulus fez depois, grandiosíssimo. Tanto é que nós estamos estudando ele. Aquele desertor do Cristo de 2000 anos atrás, nós estamos falando dele e estamos dando voz a ele aqui. Essas palavras são dele. Continuando então, ó. Através de séculos, viu-se no Evangelho um conjunto de notícias dolorosas. Um Salvador abnegado e puro, conduzido ao madeiro destinado aos infames. Discípulos debandados, perseguições sem conta, martírios e lágrimas para todos os seguidores. Se a gente for bem olhar a história do cristianismo, é bem isso mesmo. Mas tem uma outra beleza por trás de tudo isso. No entanto, essa pesada bagagem de sofrimentos constitui os alicerces de uma vida superior. Peraí. Vamos entender isso aqui. No entanto, essa pesada bagagem de sofrimentos constitui os alicerces de uma vida superior. Como assim? Tanto sofrimento vai construir uma vida superior? Sofrimento, vida superior?
O sofrimento vai te exigir o quê? Superação, fortalecimento. Então essa força é o alicerce para uma vida maior. É a base. Então não basta ser só bonzinho. Uma das coisas mais comuns da nossa visão deturpada da religiosidade é o que a gente imagina aquelas pessoas santificadas, né? Calminhas, tudo tá bom, aquela paciência, né? E nada a ver. Nada a ver. Interessante que você sabe que o Chico recebia muita gente, tinha os amigos dele, né? Recebia lá na casa, no grupo espírita que ele frequentava. Depois do grupo espírita, ele ia para a casa do Chico tomar café. Vocês sabem dessas histórias, né? E tinha um grupo de pessoas mais próximas do Chico e costumavam, na intimidade do lar lá, contar umas piadinhas cabeludas para o Chico. Vocês já ouviram falar disso? Então, tinha uns amigos mais próximos e eles contavam umas piadinhas, não é que nem aquelas de hoje, aquelas piadas sujas, né? Mas umas piadas mais assim, tendenciosas, né? mais picantes, tá? A palavra certa é picantes. E o que acontecia? Você acha que o Chico se escandalizava? Não, ele dava risada. Ele dava risada, ainda contava, não no mesmo nível, ainda contava as piadinhas dele. Ou seja, ele tinha um convívio normal com as pessoas. Normal, ele não se escandalizava. Né? E eles faziam isso justamente porque, pela amizade, amigos são os primeiros que nos sacaneiam, né? São os amigos. Mas, assim, entre aspas, por ter essa liberdade de crianças, de uma coisa de você confraternizar. É um jeito meio que adolescente de se comportar. E, bom, e o Chico gostava de umas piadinhas também, ele pedia para um, para outro, conta a piada tal. Aí contava determinada piada. Se vocês procurarem no YouTube, vocês vão achar algum vídeo narrando esse episódio que eu estou falando para vocês. Mas o que eu quero frisar é o seguinte, que o que nos torna fortes não é essa religiosidade passiva, mas sim a ativa. Aquela do você fazer, de você ser, de você viver. A gente viveu, uma fase da história, uma religiosidade contemplativa que, se por um lado evitou que nós chafurdássemos nos erros, nos endividássemos em erros graves, nos fez viver uma inércia de uma santidade que a gente não tinha. Então, viver no mundo com o erro, com o pecado, com as tentações, com tudo que pode nos atrapalhar a evolução, e você compreender isso e conviver bem com essas adversidades, faz-nos crer que estamos amadurecidos para a verdadeira vida. E o que nos espera no futuro não é que a gente vá para um céu onde só tem aquela beatitude, mas sim os infernos, onde nós iremos socorrer aqueles que estão necessitados. Aí você vai entrar numa atmosfera dessa, você vai se escandalizar? Pensa bem o que você vai ver lá embaixo. Vai ver de tudo. Aí você, nossa, não. Você tem que estar preparado para isso. Então você tem que viver a vida, compreender, mas ser forte. Todos os obstáculos vão fazer com que nós nos fortaleçamos para a tarefa, para a empreitada que estamos destinados a viver.
Então, baseado nisso, vou ler de novo o tema. No entanto, essa pesada bagagem de sofrimentos constitui os alicerces de uma vida superior. Todos esses obstáculos, todas essas tentações, todas essas adversidades vão nos fortalecer a fé. Assim como aconteceu com os apóstolos. De uma vida vou ler mais uma vez, desculpa estar reiterando isso. No entanto, essa pesada bagagem de sofrimentos constitui os alicerces de uma vida superior, repleta de paz e alegria. Essas dores representam o auxílio de Deus à terra estéril dos corações humanos. Chegam como adubo divino. Arnaldo Rocha foi quem contou essa historinha que eu falei para vocês sobre o Chico Xavier. Não sei em qual vídeo deles. Alguma entrevista que ele fez que tem no YouTube. Tá. Essas dores representam o auxílio de Deus à terra estéril dos corações humanos. Chegam como adubo divino aos sentimentos das criaturas terrestres, para que de pântanos desprezados nasçam lírios de esperança. Essas dores representam o auxílio de Deus à terra estéril dos corações humanos. Chegam como adubo divino aos sentimentos das criaturas terrestres, para que os pântanos desprezados, ou seja, nossos ledos enganos, né, nossos mais recônditos equívocos, deles nasçam lírios de esperança, ou seja, nós nos renasçamos, nós nos iluminemos a partir da nossa superação, principalmente da superação do nosso eu primitivo, né? E para terminar, os inquietos salvadores da política e da ciência, na crosta planetária, receitam repouso e prazer, a fim de que o espírito chore depois, por tempo indeterminado, atirado aos desvãos sombrios da consciência ferida pelas atitudes criminosas. Então, aqui é que o mundo nos convida, né? Geralmente, os inquietos salvadores da política e da ciência, aqui na Terra, receitam repouso e prazer. Repouso e prazer, ou seja, inércia e as coisas que não muito indicadas para a nossa alegria. Cristo, porém, evidenciando suprema sabedoria, ensinou a ordem natural para a aquisição das alegrias eternas, demonstrando que fornecer caprichos satisfeitos, sem advertência e medida, às criaturas do mundo, no presente estado evolutivo, é depor substâncias perigosas em mãos infantis. Essa compensa ler de novo. Cristo, porém, evidenciando suprema sabedoria, ensinou a ordem natural para a aquisição das alegrias eternas, demonstrando que fornecer, aí que vem, caprichos satisfeitos, sem advertência e medida às criaturas do mundo, no presente estado evolutivo que nós nos encontramos, é depor substâncias perigosas em mãos infantis. Quantos que se ludibriam aí? Quantos que se perdem por quê? Por causa de vícios, por causa de sexo, por causa de fortunas, por causa de poder, por causa de paixões.
Seriam as facilidades que a pessoa tem e não tem preparo para lidar com isso. Pega uma criança de 10 anos e dá lá para ela R$2.000 em espécie para ver o que ela vai fazer. Se ela sem ter o devido preparo, orientação. Uma construção maravilhosa? Só se for um enviado, né? Mas, Rodrigo, quando fala consciência ferida, quer dizer, chega uma hora, lá, um pouquinho antes da parte do Cristo, chega uma hora que você, conforme você vai se aprimorando, a tua consciência vai se abrindo e vai te cobrando mais, né? Receitam repouso e prazer a fim de que o espírito chore depois, por tempo indeterminado, atirado aos desvãos sombrios da consciência ferida pelas atitudes criminosas. Ou seja, a partir do momento que nós caímos, se cai a ficha de que nós fizemos tanta coisa errada, nossa consciência vai massacrar. Quando a consciência começa a massacrar, a tendência natural nossa é fugir. Por isso que existe um umbral. O umbral é mais ou menos um esconderijo, né? É um lugar onde todos os que estão ali, mais ou menos no mesmo nível, se juntam para se esconder da sua própria consciência. Por isso, tantas e tantas criações mentais, dantescas, existem naquele lugar. Vítima do remorso, né? Da consciência totalmente ali desajustada, martirizando. Por isso que eu volto a falar na tal da culpa. A culpa é a porta aberta para uma obsessão. A portinha aberta é ela. Porque eles vão pegar as brechas. Estou falando de obsessão, no caso. Se nós temos uma tendência a ser obsediados, a culpa é a porta de entrada. E, para se trancar essa porta, assume a culpa. Só isso. Não, errei mesmo. Fiz isso mesmo. Sou frágil nesse ponto, sim. Assumo e vou retificar. Pronto. Acabou. Você fechou a porta. Mas quando você fica se condoendo, se escondendo, para que ninguém perceba, né? Você vê uma mentira, ou então se martirizando, é uma porta aberta para você ser obsediado. Então, errar, todo mundo erra. Mas todo mundo vai ter aquele obstáculo na sua frente para você corrigir, se fortalecer daquele engano e não cometê-lo novamente. A vida vai dar os mecanismos para cada um, conforme, né, a necessidade. Por esse motivo, reservou trabalhos e sacrifícios aos companheiros amados, para que se não perdessem na ilusão e chegassem à vida real com valioso patrimônio de estáveis edificações. Se nós temos uma vida mais difícil aqui, de superação, de desenvolvimento, de batalha, de trabalho, de construção, de harmonia, a gente vai voltar para o plano espiritual com uma bagagem muito maior do que se nós vivêssemos uma vida cômoda aqui, sem maiores obstáculos, sem maiores feitos, sem experienciar novas coisas. Uma vida comum. Então, a cada um é dado conforme o merecimento. A cada ombro é dado, né, o peso que possam suportar. Eis porque a alegria cristã não consta de prazeres da inconsciência, mas da sublime certeza de que todas as dores são caminhos para júbilos imortais. E o exemplo que foi dado aqui é o exemplo dos apóstolos, né? Que a eles foi dado uma vida realmente de
dificuldades, eles tinham que edificar a mensagem do Cristo junto àqueles mais desprezados na sociedade, aqueles que eram totalmente invisíveis, os pobres, os escravos, os velhos, os órfãos, os abandonados, aqueles que não tinham condições de ter uma vida normal e se dedicavam ao meretrício para sobreviverem. Então, a edificação do cristianismo se deu nas bases mais difíceis, realmente. Não só o martírio, a perseguição, que foram as dores cruéis que os discípulos tiveram que enfrentar, mas sim a dor do próximo. Levar a dor, ou então conviver com o quê? Com a rejeição, com o abandono, com o desprezo. Realmente exemplificar em condições tão adversas não deve ter sido nada fácil. E ainda com um agravante, porque tudo na época concorria para o aprisionamento, chicoteamento, né? E prisão por meros detalhes, ou até detalhes algum, só por caprichos. Então realmente foi uma vida de superação, de obstáculo, de dores, muitas dores, mas o resultado é esse, a cristianização do nosso mundo. O evangelho que nós temos hoje, livre para ser lido, para ser dissertado, para ser vivido. E tudo isso é o patrimônio que eles ofereceram para nós, com todas aquelas privações, todas aquelas dificuldades, todo aquele desprendimento, todo aquele sacrifício, por essa ideia de um mundo melhor para todos nós. Imaginem a alegria desses indivíduos hoje, a realização que eles têm pelo fato de ver esse mundo modificado para melhor, cuja base esteve presente na sua vontade, na sua determinação, na sua exemplificação. Então as alegrias do hoje superam em muito as agruras, as dificuldades que eles viveram há 2000 anos atrás. Que possa servir de exemplo para nós, que na nossa vida, quando nós tivermos obstáculos, que enxerguemos os obstáculos não como dor, simplesmente, ou sofrimento, simplesmente, ou injustiça, simplesmente, mas a oportunidade de fazermos algo para deixar para a posteridade se fartar de uma vida bem melhor, de uma vida bem mais nobre, de uma vida mais justa, bela e coerente. Acho que a mensagem que estava ali presente, né, falando sobre a alegria de ser cristão, é justamente isso. Aonde tiver pedras, a gente juntá-las para edificar algo para a posteridade e não simplesmente deixarmos elas pontiagudas para que outros firam seus pés. Assim que construamos uma edificação nobre para aqueles que irão usufruir da nossa construção. Acho que é por aí. Tá joia? Gente,
Eu sinto que a aula de hoje teve só meia hora, mas desculpa aí o falatório. Foi muito rápido, mas semana que vem estaremos aí com toda a disposição, boa vontade, muita alegria de viver. Alegria de ser cristão. Não nos esqueçamos disso. Vamos ter alegria de ser cristãos. E quando a dor estiver batendo na nossa porta, é como aquele limãozinho azedo que vamos fazer uma limonada que vai adoçar a vida de muitos. Esse foi eu falando, não foi Emmanuel, não.